vocês me ouvem bem? Tá tudo tranquilo, né? Pessoal, só preciso da confirmação se vocês estão me ouvindo. Sim, senhor. Ah, tá bom. Obrigado, Geisa. Pessoal, então boa noite, né? A gente vai começar a nossa aula de hoje. É a nossa primeira aula de conteúdo. Ontem a gente já conversou um pouquinho, né? Sobre alguns detalhes e tudo mais. Tivemos a live do empreendedorismo. Quem não assistiu a live, está no Instagram da escola, ainda pode assistir. Foi uma atividade mais só para vocês ambientarem, né? Um conteúdo que a gente vai discutir, mas ela não foi uma atividade que eu avaliei em específico, tá bom? Pessoal, na nossa primeira aula de hoje, né, eu deixei um conteúdo lá na sala com vocês, vou chamar de sala, né, o nosso grupo do WhatsApp, uma apostila, né, que fala, o conteúdo dela inteiro é sobre introdução à administração, inteiro. A gente não vai usar ela como um todo, tá? Até porque ela é muito completa, né? E tem alguns pontos que nós não vamos abordar aqui no curso pela nossa carga horária ser mais reduzida. Então eu pedi para que vocês fizessem a leitura pelo menos da aula 1, né, nesse tempo de 6 até 7h30, para que vocês fossem se ambientando a um pouco do que vai ser a nossa discussão nessa primeira aula de hoje, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente poder ir conversando, que na verdade eu não gosto nem de chamar de aula, né? Na verdade a gente vai conversar sobre o conteúdo, né? Vocês já conseguem visualizar a minha tela aí? Vocês conseguem ver a minha tela, né? Sim. Beleza. Pessoal, então aqui eu vou ter que ficar indo e voltando toda hora para permitir o pessoal entrar. Nessa primeira parte da apostila, a gente fala de fundamentação teórica da administração. Então, antes da gente entrar nos pormenores da atividade, do auxiliar administrativo, nós vamos gastar aqui um tempo, né, para entender o que é administrar de verdade. É lógico, nós não vamos aprofundar porque vocês não estão numa graduação de administração, né? A gente vai passar por cima de alguns conceitos que são principais, porque vocês precisam entender o que de fato é o ato de administrar, o que é fazer administração, né? Para que vocês consigam entender qual que é o papel de vocês enquanto auxiliares dentro dessa perspectiva da administração. Então, essa primeira parte aqui da apostila que vocês leram, ela está muito histórica, né? Ela vai contar um pouco da história da administração, que é relevante para contextualizar, né? Só para vocês entenderem em que cenário nós estamos inseridos. E mais no final aqui da apostila, ele vai trazer algumas coisas relacionadas mais à prática, ao conceito, da onde que vem, alguma... E aí tem um fluxograma que eu gosto muito, né? Que é tudo isso aqui que está em torno das funções administrativas, tá? Esse material é um material de apoio, né? Vocês leram, acredito que a maioria de vocês fizeram a leitura. E eu vou usar com vocês os slides para que a gente possa conversar. Os slides que eu utilizei no outro curso também, que é a mesma temática, né? Não é uma temática diferente. Eu vou colocar para apresentar para vocês. E aí a gente vai conversando, tá bom? Se por algum momento vocês não ouvirem o que eu estou dizendo, vocês abram o microfone e fala para mim, por favor, tá? Porque agora eu não vejo a tela, eu só vejo só o meu slide aqui. Deixa eu ter que ficar permitindo o pessoal entrar aqui, peraí. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é o conceito de organização. É o que a gente costuma dizer hoje em dia, né? A gente trabalha em empresas, né? A gente trabalha com empresas que, na maioria das vezes, dentro da administração, são chamadas de organização. Então, por exemplo, a empresa do seu Zé é uma organização. Por quê? Qual que é o conceito que a gente dá para a organização? Organização, na verdade, é um agrupamento humano composto por especialistas que trabalham em uma atividade comum. Então, por exemplo, a escola é uma organização, porque ela é composta de um grupo de pessoas especialistas naquilo que fazem e que estão ali em prol de uma atividade comum, que é ensinar. A organização privada ou uma empresa, qualquer ela que seja, a gente vai trabalhar com o termo organização.
Muita gente, né, eu acho que vocês vão conseguir assimilar isso dentro da família de vocês. Muita gente chama de firma, né? Ah, tô indo para firma agora, é um conceito antigo, né? E muita gente fala, eu tô indo para firma, eu tô indo para empresa. Tudo bem, não é errado dizer, né? Mas dentro da teoria da administração, firma é uma parte de uma organização, né? Então a gente precisa ter claro o que que o conceito quer dizer para a gente, né? Então esse conceito de permitir a entrada da Sara aqui que está entrando. Esse conceito de organização remete à ideia de um grupo de pessoas trabalhando em prol de uma atividade comum, tá? Então, toda vez que a partir de agora a gente falar de organização, nós não estamos dizendo necessariamente de ambiente organizado, de vida organizada, nós estamos dizendo de uma empresa, tá bom? Então, organização, a partir de agora, nos nossos slides, e na maioria das vezes, nós vamos tratar como uma empresa, certo? Então, a gente administra, né, ou vocês, ou qualquer pessoa que seja, elas administram alguma coisa, né? E essa alguma coisa vai ser essas organizações. Essas organizações, elas precisam ser administradas. Elas precisam de alguém que conduza o processo. Então, a gente vai falar um pouco dessa palavra administrar, né? A palavra em si, a origem, vem do latim, né? Ad significa direção, ou tendência para. Enquanto minister, né, ou ministração, né, significa subordinação ou obediência. Então, na verdade, a palavra administer, que significa administrar, é aquele que realiza uma função abaixo do comando de outro. É aquele que presta um serviço a outro. Então, na verdade, quando você está administrando, né, você está sobre alguém, você está coordenando o trabalho de alguém, você está dando a direção para o trabalho de alguém. Então, existe uma relação de obediência e de subordinação, tá? Então, na verdade, vocês, enquanto auxiliares, dentro de uma ótica, de uma empresa e tudo mais, vocês vão estar subordinados a alguém. Alguém vai administrar o trabalho de vocês ou o setor de vocês e vocês vão responder a essa pessoa. Então, a palavra administração, ela remete à direção, a dar ordem às coisas, a dar caminho para as coisas ou para os departamentos. Então, dá para a gente entender a palavra administração também no nosso dia a dia, né, nas nossas relações familiares, nas nossas relações financeiras. Eu sei que a maioria às vezes fala, eu ainda não tenho uma vida financeira, mas acaba que tem. Então, administrar significa dar direção aos seus recursos, dar direção à sua vida, né? Então, a gente fala muito de pessoas que não administram bem os seus recursos financeiros, de pessoas que não administram bem o seu tempo, que é algo que é crucial para qualquer faixa etária hoje, né? É aproveitar o tempo que se tem. Então, isso que é administrar. Administrar é dar direção a alguma coisa, ou a alguém, ou a algum grupo. E no caso de vocês aqui, no caso da nossa disciplina, né? A gente vai estar dando esse conceito de administrar no termo administrar uma organização, uma empresa, certo? Então, fechando, né, depois que a gente entende o sentido da palavra administrar, eu pego essa referência do Caravantes para a gente dizer, então, o que ele considera administração. Então, para ele, é a visão dele, tá? A administração é no todo um processo de busca por objetivo, os quais são atingidos por meio de planejamento da organização, da liderança, do controle de recursos, com foco em atingir os objetivos de forma mais eficiente e eficaz possível. Nessa aula de hoje, eu chamo a atenção de vocês para algumas palavras, se vocês puderem anotar essas palavras aí, que vão fazer diferença no final da aula de hoje, entendeu? Quais são as palavras que a gente precisa ter atenção aqui? Primeira palavra é objetivo, tá bom? Então, eu não tenho como fazer administração ou administrar alguém ou alguma coisa ou algum processo ou o que quer que seja se eu não tiver objetivos, tá? Nós vamos falar depois mais específico de objetivos. Então, objetivo é uma palavra principal. Logo depois do objetivo, outra palavra que eu quero que vocês guardem bem elas é planejamento. Então, eu preciso de objetivos, eu preciso de planejamento. Uma outra palavrinha é liderança, né? Então, objetivos, está aqui, ó, planejamento, liderança, e outras duas palavras, uma é eficiência
e a outra é eficácia. Aqui está eficiente e eficaz, mas as palavras, essa é só uma variação, né? Eu quero que vocês gravem aí, eficiência e eficácia. Hoje, nós precisamos sair da aula de hoje sabendo diferenciar muito bem o que é eficiência do que é eficácia. Porque para uma grande maioria das pessoas, isso não tem diferença nenhuma, né? Para muita gente, quando você fala de eficiência ou eficácia, não tem diferença. Então, palavras-chave da aula de hoje: objetivo, planejamento, liderança, eficiência e eficácia. 5 palavras. Essas 5 palavras, por favor, pelo amor que você tenha a qualquer pessoa que você ame de verdade, né? Não aquelas que você ama de mentira, que eu sei que tem, que é aquela que você fala que ama e não ama. Então, aquela que você ama de verdade, guarde essas 5 palavras anotadas aí para o final da aula, tá bom? Aqui tem uma linha do tempo, né, da teoria da administração, que não há necessidade de vocês decorarem ou de vocês aprenderem ela efetivamente, tá? Porque, na verdade, a administração ela é uma teoria e ela tem uma evolução histórica. Desde 1903, que é o que está aqui na imagem que vocês estão vendo, né? Até 1982 e depois a gente tem mais uma evolução a partir de 1982. Isso é um fluxo cronológico, né? É como se eu estivesse dizendo para vocês que a administração ela foi evoluindo com o passar do tempo a chegar à administração que a gente tem hoje. A aula 2, se eu não estiver enganado, a aula 2 da apostila que eu mandei de apoio fala sobre isso, fala sobre as teorias da administração, sobre uma parte mais teórica. Depois a gente vai dar uma passadinha lá. Não é algo fundamental, né? Não é algo essencial. Mas qual que é a lógica aqui? O que eu estou querendo chegar com essa imagem aqui? Que a administração ela vem evoluindo na sua ênfase, essa palavra que está em azul aqui no meio. Aqui tem os autores, os principais, aqui tem a teoria, mas eu quero principalmente aqui no meio, a ênfase. Em 1903, por exemplo, a gente tinha ênfase em tarefas. Todo o processo administrativo das organizações era pautado nas tarefas. O que era para ser feito, como tinha que ser feito, sabe? Era tarefas. O setor, por exemplo, não era pensado a partir de uma estrutura, a partir das pessoas, ele era pensado basicamente nas tarefas, tá? A gente vai evoluindo, aí você vem para a teoria clássica em 1916, já passa a se pensar em estrutura. Não é a tarefa mais o foco, mas a estrutura. A organização é feita, né? Ou seja, a administração, desculpa, é feita pautada na estrutura, em como que dá a cada departamento. Quando a gente vem em 1932, começa a ter um jeito diferente de administrar, porque agora a ênfase é nas pessoas, certo? Não é uma ênfase estrutural, mas em pessoas. Aí a gente vai evoluindo, você tem em 47 a volta de um modelo mais estrutural. Em 51 já fala-se de ambientes, né, de cyberambientes, de ambientes de negociação. Quando chega em 54, volta-se de novo a estruturas. Quando a gente tem 57, e aqui eu chamo a atenção para 57, é quando começa uma teoria mais comportamental. Né? Começa, né? Não estamos dizendo que, por exemplo, chegou aqui tudo isso aqui se perdeu, né? Tudo isso aqui vem se acumulando. A administração é feita de um todo. Mas, de certa forma, o que é mais importante, a partir de 57, começa a ser as pessoas. Eu preciso administrar as pessoas para que os resultados sejam bons, sejam ruins, enfim. Em 72, a gente já começa a lógica de tecnologias. Em 82, e hoje, no século que nós vivemos, nós temos uma administração pautada em competência. Ou seja, nós não estamos mais pautados nem tanto em ambiente, nem tanto em estrutura, mas em competência. Toda uma administração é feita a partir das competências que são necessárias ou das competências que se exigem, tá? Depois nós vamos voltar nisso aqui, tá bom? Mas é só uma... O que eu quero que vocês entendam nesse slide é uma evolução de pensamento, né? É como se vocês estivessem pensando, nossa, administrar em 1930 era uma coisa, administrar hoje, em 2021, em plena pandemia, é outra coisa, é outro universo. É isso que eu quero que vocês entendam, que há uma mudança significativa de pensamento. Por exemplo, eu sei que na sala aqui tem pessoas mais velhas, mais novas,
e que com certeza o pensamento de um não bate com o do outro. A ideia de um não casa com a do outro, né? Tem muita coisa que um tem uma ideia e o outro tem outra. E aí essa é a lógica da administração também. A evolução de um pensamento, né? Então, passamos a falar das habilidades de um administrador, né? E aí eu estou falando de um administrador real. Eu não estou falando de quem diz que administra, tá? Na verdade, são de administradores efetivamente falando. Então, a gente vai falar de 3 habilidades principais. Um administrador, ele precisa ter, primeiro, habilidade técnica. Segundo, habilidade humana. Terceiro, habilidade conceitual. Essa habilidade técnica é ele conhecer, ele saber procedimentos, ele saber técnicas, ele conhecer equipamentos. É como se eu dissesse para você o seguinte, olha, você é um administrador? Sim, sou um administrador. Mas você sabe de administração? Você conhece procedimentos de registro, de arquivamento? Você conhece equipamentos? Porque, por exemplo, tem gente que quer administrar, mas, pasmem vocês que em pleno século XXI, né, tem pessoas que não conseguem usar o computador da forma correta, certo? Então ele não sabe, ele não tem habilidade técnica para administrar. Porque, na verdade, a habilidade técnica envolve conhecer os equipamentos, ferramentas, softwares, para que você consiga desempenhar o seu papel. Agora, a habilidade humana, essa já não depende da formação. É lógico, você pode adquirir grande parte da habilidade humana no seu dia a dia, mas é preciso ter uma origem a essa habilidade. A habilidade humana é a habilidade de relacionamento. É você saber se relacionar, porque o administrador, na maioria das vezes, ele administra pessoas, principalmente, né? Ele está lidando com a pessoa o dia inteiro, e pessoas são diferentes. Pessoa é o bicho, né, entre aspas, mais difícil de lidar. Tá? Eu trabalho com pessoas já tem um tempo, e eu tenho cada dia mais certeza que é sempre um desafio lidar com pessoas. E vocês que estão na busca do primeiro emprego, estão aí buscando qualificação, isso é mais difícil ainda. E vocês precisam ter consciência. É um choque de realidade, que pessoas são difíceis. Se o seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão são difíceis, imaginem pessoas que vocês não têm nenhum elo afetivo, trabalhando com você 12 horas por dia, 8 horas por dia, e você precisa lidar com essas pessoas, tá? Então, a habilidade humana é necessária para um administrador. E a última habilidade são habilidades conceituais. Thales, o que é uma habilidade conceitual? A habilidade conceitual é você conseguir abstrair, tá? É você conseguir pensar fora da sua realidade. Você conseguir pensar no conceito das coisas. É como se você precisasse planejar problemas na sua organização antes que eles acontecessem. É você conseguir pensar as possibilidades de um projeto dar certo ou errado em um cenário futuro. Então, é capacidade de conceito. É você abstrair, né, e compreender sua organização. Então, nós costumamos dizer que essas 3 habilidades são imprescindíveis para um administrador. É lógico, uma dessas habilidades ou outra vai estar, vamos supor que você precisa fazer uma escala. Olha, dessas habilidades técnicas eu sou 50%, aí você olha outra e fala, humana eu sou 70%, conceitual eu acho que eu sou uns 30%. Beleza, você tem todas, você pode administrar. Você vai precisar, ao longo da sua carreira, melhorar cada uma delas. Eu não estou dizendo que você precisa ser 100% em cada uma delas, você precisa pelo menos ter elas. E aí o processo de melhoria é de cada um, tá? Antes da gente avançar, eu queria abrir aqui para a pergunta de vocês. O que vocês entendem ou como vocês se avaliam em relação a essas 3 habilidades? Então, vocês acham que... Eu vou até voltar para a tela onde eu vejo vocês. Vocês se enxergam tendo essas 3 habilidades? Ou você, não, eu não tenho nenhuma, Thales. Eu acho que eu não tenho. Porque achar que não tem é uma coisa, né? Mas ter é outra. O que vocês acham? Pelo menos umas 3 pessoas para falar com a gente. Pode ser no chat, eu leio o comentário de vocês, se vocês não quiserem falar. Mas se vocês quiserem falar, eu até prefiro. Eu acho que eu tenho pelo menos 2.
Duas. Ou um. Já é um bom começo. Quem mais? Foi a Geisa que falou, né? Mais alguém tem aí um comentário para fazer? Vamos participar, gente. Então, nós estamos em 17 pessoas. Dá para a gente fazer uma conversa legal. Jennifer colocou aqui, ó. Eu comecei há pouco tempo a trabalhar em um hospital como assessora técnica. E pelo que estou vendo, realmente precisamos dessas 3 qualidades. Isso mesmo, Jennifer. Ela também disse que ao menos 2 ela tem. Eu acho que eu tenho 2. Quem falou agora foi a Sara. É isso? Fernanda colocou aqui que eu acho que tem 2 também. Humano, estou trabalhando bastante porque pessoas são difíceis mesmo. Sara também falou que eu acho que eu tenho 2. Pessoal, quando eu pergunto quem fala, é porque eu vou anotando as pessoas que participam, tá? Assim, para mim depois, na hora de fechamento de nota, que é como eu disse para vocês, não é pondo pressão não, tá? Mas eu não tenho o hábito de avaliar com provas. Eu faço avaliações frequentes e no final a gente tem uma atividade maior. Né? Então, essa participação durante as aulas eu valorizo muito, tá bom? Cibele colocou aqui que eu acho que eu tenho pelo menos uma, kkkk, né? Ela riu. Mas tá bom, Cibele, pelo menos uma, né? Isso já é bom. Tiago falou que tem 2, trabalho com pessoas e sei como é lidar. Maria Eduarda também tem 2. Então eu vou fechar os comentários aqui agora, só para me voltar para os slides. Cibele colocou que nunca trabalhei para colocar em prática. A Kel Prince. Acredito que tenho 2, mas habilidade... Opa, perdi. Mas habilidade técnica, minha dificuldade é maior. Certo. Pessoal, então é isso, né? A habilidade, igual a maioria de vocês aqui estão se autoavaliando. Esse é um processo fundamental. Certo? Se autoavaliar é, no nosso cotidiano de hoje, né? Nesse mundo que nós vivemos, é fundamental. Eu saber quem sou eu, isso é estranho, né? Soa meio estranho essa frase, mas você precisa se conhecer para você se colocar no mercado de trabalho. Se você não se conhecer, é mais difícil de você se colocar no mercado, entendeu? Mas bacana, já dá para ter uma noção do que vocês são e a gente vai devagar, nós vamos engrenando e vocês vão participando da aula, até com o vídeo aberto daqui uns dias, se Deus quiser, né? Para mim não sentir tão sozinho aqui. Deixa eu voltar lá para os slides. Beleza. Sei que alguém fez um comentário aqui. Creio ter 2. Maicon falou. Creio ter 2 habilidades. Mais habilidade humana é minha dificuldade maior. A minha também. Eu tenho as 3, né? Mas assim, a humana é a que eu tenho menos. Eu tenho mais dificuldades, eu vou dizer assim. Eu não vou dizer que eu tenho menos, mas é que eu tenho mais dificuldades. Beleza. Falamos da habilidade que é preciso de se ter quando se quer administrar. Qualquer coisa, né? Administrar uma empresa, você precisa das 3. Administrar a sua vida, você também vai precisar das 3, né? De uma intensidade diferente, mas precisa. Agora, quando a gente está numa organização, o que a gente administra? Né? A gente administra o quê? Só pessoas? Não, não é isso. Quando nós estamos dentro de uma empresa, de uma organização, a gente administra tudo que ela tem. O que a gente chama de recursos, tá? E aí, em vermelho, na tela de vocês, está a definição de recurso. Recursos são meios ou ativos de que dispõem as organizações para poderem atingir seus objetivos. Aparece de novo aqui a palavra-chave de hoje, objetivos. A empresa, organização, ela é criada com um objetivo. Ninguém cria uma organização do nada. Tem um objetivo. E aí, tudo que nos levam a esse objetivo, né, que nos ajudam a chegar a esse objetivo, nós consideramos recursos, tá? Então, nós temos aqui listados 5 tipos de recursos, mas podem existir mais, dependendo da organização. Depende de uma organização para outra, eles chamam diferente, tá? Às vezes o nomezinho muda, mas o sentido não. Então, nós temos recursos materiais, que envolvem o imóvel, a máquina, o equipamento, tudo isso. O recurso financeiro, que eu não vou dizer nem o que é, mas é o nosso cash, né? Não dá para movimentar algo sem esse recurso financeiro. Só que eu acho que mais importante do que o financeiro são os recursos humanos,
ou seja, as pessoas que nós vamos precisar para atingir os nossos objetivos. Recursos mercadológicos, que aí é da nossa negociação, de como negociar, o que a gente usa, e recursos administrativos, né? Esse mercadológico administrativo, para mim, professor, eles estão quase que dentro dos outros, direto ou indiretamente, tá bom? Mas aqui eles estão listados separados. Qual que é a lógica aqui? Vocês entenderem que nós administramos recursos o tempo todo. Numa organização, nosso objetivo é administrar recursos. E os recursos são os mais diversos. Recurso é tudo aquilo que nos leva ao nosso objetivo. Então, beleza. Até aqui nós viemos muito bem. Chegamos num ponto crucial da aula de hoje, que é o que eu quero que vocês entendam mesmo, de coração, né? Se vocês terminarem a aula e falar, nossa, hoje eu aprendi que eficiência e eficácia são diferentes por isso e por aquilo, eu vou ficar feliz demais na conta. Então vamos lá. Primeira coisa, uma organização, grupo de pessoas. Essa organização ela é criada em torno de um objetivo. A organização ela tem um objetivo. Depois a gente vai falar de missão, visão, valores, né? Que é os objetivos. Mas a gente cria uma empresa, uma organização em torno de um objetivo. Esse objetivo, ele precisa ser alcançado, né? Ele precisa chegar a um determinado ponto, né? Você precisa levar a sua empresa àquele ponto. Então, administrar, ou seja, a administração, tem o objetivo de proporcionar eficiência e eficácia para as empresas. Pensa vocês aqui comigo, rapidinho, uma linha de raciocínio bem rápida. Criamos uma empresa de sapatos, tá? Sapatos. Vamos produzir sapato. Não vamos vender, nós vamos produzir para vender. Uma fábrica. Mas nós não temos um objetivo. Porque produzir sapato é objetivo? Não é. Porque eu preciso ter o objetivo. Olha, a gente vai produzir sapatos para vender em determinada região, assim, assim, assim. O objetivo precisa ser coerente, né? Então, se você tem um objetivo, vai falar, não, eu vou criar uma empresa de produzir sapato, porque eu quero produzir botinas de couro para produtores rurais e tal, tal, tal. Então, você tem um objetivo. A administração, ou as técnicas da administração, precisam te levar àquele objetivo. Então, o principal objetivo da administração é proporcionar eficiência e eficácia às empresas. Então, se alguém perguntar assim, por que você acha que a administração é importante? Por que administrar? Por que ter uma administração é importante? Olha, para que a gente consiga ter eficiência e eficácia. Para que nós consigamos atingir nossos objetivos. Esse é o grande motivo. Quem já trabalha, ou quem já trabalhou, consegue entender isso. Se você entra numa empresa que não tem administração, fala, Thales, mas como assim não tem? Ela pode até ter, sabe? Ela tem. Mas não funciona. Então ela não tem. Aí as coisas não andam, os objetivos não são atingidos, o resultado não é alcançado. Então, usar a administração da forma correta é o caminho certo para alcançar seus objetivos. Mas vamos lá, então o que difere eficiência de eficácia? Tem alguns pontos aqui que a gente vai usar para compreender isso. Primeira coisa, preocupação com os meios, preocupação com os fins. Quando eu falo de eficiência, eu estou preocupado como que as coisas vão acontecer. Quando eu falo de eficácia, eu estou preocupado com o resultado final. Pensem vocês aqui comigo, rapidamente, em uma doença, né? Você está doente e você precisa fazer um tratamento para sarar dessa doença, né? Você precisa melhorar dessa doença. E aí você tem duas opções. Ou você toma um medicamento via oral, por exemplo, um comprimido, durante 6 meses, ou você toma uma injeção única agora, para esse problema. Eficiência significa que você está preocupado com o meio. Você quer chegar no objetivo final, mas você vai pensar em tudo aquilo que pode acontecer ao longo desse processo. Então, por exemplo, eu tomar um remédio é menos agressivo,
Ou se eu tomar o remédio, eu vou continuar, porque a injeção às vezes pode causar alguma revelia, algum movimento contrário. Mas você se preocupa com o meio, como a coisa vai ser feita. Quando você fala, não, eu vou tomar a injeção, é porque você está mais preocupado com o resultado final. Thales, e tem certo e errado? Não, o ideal é que você faça um consenso entre os dois. Um outro exemplo é ganhar de 1-0. Vamos agora partir para um outro exemplo do mundo do futebol, né? O objetivo do futebol é o quê? É ganhar uma partida, certo? Então nós ganhamos de 1-0, né? Vasco e Flamengo. E aí, eu não vou fazer isso não, porque vai que, né? Um time A contra o time B. E o time venceu de 1-0. Ele venceu. Mas ele jogou ruim o jogo inteiro. Não teve um bom futebol, passou vários apertos. Ou seja, ele teve eficácia. Ele conseguiu o resultado. Mas como ele conseguiu, não foi o ideal. Houve muito sofrimento, houve desgaste, houve nervosismo. Ou seja, não foi legal. Agora, quando você joga bem o jogo inteiro e ganha de 1-0, você teve eficiência e eficácia ao mesmo tempo. Então a empresa, ela precisa chegar no resultado final, mas sempre preocupada como ela está chegando. Se a forma com que ela está fazendo é o ideal. Por exemplo, eu posso aumentar minhas vendas em 100% de um mês para o outro. Nossa, nossas vendas aumentaram 100%. Mas em contrapartida, eu tive que dobrar a carga horária dos meus colaboradores, eu vou ter que pagar hora extra para eles, eu vou ter que pagar adicional noturno, e a minha equipe está cansada. Está desgaste, entendeu? Ou seja, você teve a eficácia, você atingiu o que você queria, mas você não se preocupou como que isso foi feito. Um outro ponto, né? Capacidade de fazer certo as coisas. Capacidade de fazer a coisa certa. Olha a diferença, né? Eficiência é você fazer certo as coisas, desde o início ao fim. Eficácia é a capacidade de fazer a coisa certa. Não necessariamente você fez certo. Você fez a coisa certa. Isso aqui a gente pode aplicar na política, por exemplo, né? Tem muito aquele discurso, né? Roubou, mas fez. Então ele foi eficiente ou eficaz? O que vocês acham? Roubou, mas fez. É uma frase. Ele foi eficácia. Mais alguém acha que foi eficácia? Ele foi eficaz, né? Isso. Ele atingiu o resultado, né? Que Sim. foi fazer a coisa certa. Tô vendo aqui que várias pessoas responderam no chat também, tá, pessoal? Jennifer, Thiago. São esses. Então, assim, essa frase que eu usei, né, em relação à política, né, é eficácia. Ele fez a coisa certa, mas não com o meio certo, né? Porque ele roubou e roubou não é certo. Vamos outro exemplo aqui. Preocupação com métodos, processos, regras e regulamentos. Isso é eficiência, né? A pessoa está preocupada com como as coisas vão acontecer. Qual é o processo, qual que é a regra, qual que é o regulamento. Agora, quando a pessoa está muito preocupada com o resultado, com a meta, com o objetivo e com o fim, ela está claramente sendo eficaz. E aí, por isso, mais uma vez, eu volto a dizer, não é que um esteja errado, né, para a administração. Você precisa ter os dois juntos. Um exemplo que eu acho legal é preocupação com problemas e preocupação com as soluções. Uai, Thales, mas a gente não tem que resolver os problemas? Sim, tem que resolver os problemas, né? Principalmente dentro de uma empresa. Mas quando você se preocupa só na solução, você não corrige as causas do problema. Você corrige naquele momento, funciona, dá certo, mas daqui 2, 3 dias ou 4 dias, 5 dias, um mês, aquele problema volta a acontecer. Porque você não tratou a raiz daquele problema. Né? Você não tratou a origem, você não se preocupou com o problema. Aqui tem o exemplo que eu dei, né, do futebol. Jogar um belíssimo futebol, marcar um gol e ganhar a partida. É eficácia. Né? Mas agora jogar um belo futebol já é eficiência, é o meio, né? Escolher o melhor roteiro, chegar ao destino da viagem. Esse aqui eu acho muito legal, esse exemplo, né? Eficácia. Eu preciso sair, eu moro em Anápolis, né?
Só um exemplo que isso eu faço no meu dia a dia, tá? Quando eu preciso ir em Goiânia, cidade de vocês, da maioria. Ir a Goiânia é meu objetivo final. Eu preciso chegar em Goiânia, tá? Meu objetivo. E aí, então, eu vou aqui pelo 153 e chego em Goiânia. Tá bom. Mas quando eu escolho um melhor roteiro, porque eu gosto de viajar, seja independente da viagem, curta, longa, média, eu gosto de paisagem. Por mais que eu esteja dirigindo, né? Eu gosto de verde, eu gosto de fazenda. Então, quando eu vou por Nerópolis, né? Eu não gosto de ir pela 153, porque é muito movimentada. E não tem nada para você ver. Tem aquele lago ali, né? Mas é muito artificial, enfim, eu não gosto. Não gosto do percurso, entendeu? Então, para mim, eu preciso de eficiência e eficácia. Eu vou chegar em Goiânia do mesmo jeito, só que vou escolher o melhor roteiro. Mesma coisa vocês quando forem viajar, né? É essa lógica. Chegar ao destino é ser eficaz. Aproveitar o destino, né? Ou aproveitar o caminho, quer dizer, é eficiente. E na empresa do mesmo jeito, né? Agora, essas duas últimas são as mais legais possíveis, né? E essa penúltima vai aqui pra gente, né? Vale para vocês, né? Aprender a ser bem-sucedido é o resultado, mas não faltar às aulas é o processo, né? Você quer é isso, a gente quer bom resultado. Nós queremos boas notas, nós queremos, né, garantir conhecimento, nós queremos formação, tudo mais. Só que nós não queremos ir para as aulas, né? Nós queremos conseguir isso sem participar das aulas. Você pode talvez conseguir, você vai ser eficaz, mas você não vai ser eficiente. E por último, rezar e chegar ao céu, né? Que é uma analogia, na verdade, né? Como que quem diz que se rezar chega ao céu, né? Mas não nem sempre, né? E é uma crítica. Mas na verdade, ser eficaz ou o resultado ou o objetivo é chegar ao céu. Mas para chegar lá, tecnicamente eu tenho que fazer algumas coisas, né? Então esse é o caminho, né? Então, dentro da administração, no dia a dia de vocês, no dia a dia do trabalho de vocês, vocês precisam sempre estar nesse embate. Eficiência e eficácia. Eficiência e eficácia. Vocês precisam ser sempre eficientes e eficazes. Quando não der para ser eficaz, seja eficiente. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu prefiro muito mais pessoas eficientes do que eficazes. Essa é a minha visão, tá? Tem empresas que preferem pessoas eficazes, tá? Pessoas que estão ali só focadas na resolução, no final, no dar certo tudo lá no final, mas que não preocupa com os meios. Eu hoje trabalho numa instituição confessionária, né? É uma faculdade evangélica, e eles têm muita preocupação em como as coisas acontecem. Você precisa, antes de resolver um problema, pensar para que ele não aconteça de novo. Então, eu acho isso muito bacana, eu gosto de trabalhar assim. E aí vocês precisam ter esses dois elementos muito claros para a vida de vocês profissional, tá bom? Vocês têm alguma pergunta ou alguma dúvida em relação à eficiência e eficácia? Ou ficou claro? Ou vocês ainda têm alguma dúvida, quer que eu explique de novo? Fique à vontade. A Jennifer falou que ficou claro. Se mais Ficou ninguém... claro. A Geisa também. Se ninguém mais fala, eu considero como verdade absoluta, né? A Adna falou, não, ficou bem claro. Gostei do bem, entendeu? Deu uma valorizada. Vamos lá, então, continuar. Para mim também ficou claro. Thiago Deodato falou. É chique esse sobrenome do Thiago, né? Deodato. Deve ser um cara importante em Goiânia. Vocês não conhecem ele, não? Deodato. Pessoal, então, beleza. Feito isso aqui, a gente vai agora. É muito, muito conceito, mas eu vou mandar os slides para vocês não precisam preocupar. Vão anotando, né? É bom vocês irem anotando, porque quando a gente anota, o cérebro reforça. Tá? A gente vai falar do tipo de organização. E aí, quando a gente fala de organização, estamos falando do tipos de empresa, né? Nós temos dois tipos de empresa hoje em dia. Assim, dois tipos gerais, depois eles se dividem em vários outros tipos também. Você tem aquela que não é lucrativa, que são, por exemplo, de natureza social, né? Ou seja, não visa lucro. Elas existem, elas trabalham, muitas delas
têm dinheiro, muitas delas recolhem dinheiro, mas muitas delas não têm o fim lucro. Então a gente tem organizações não governamentais, fundações, etc. São organizações que não visam lucro, né? Elas trabalham geralmente com dinheiro público, mas ela não tem objetivo de lucro. Um exemplo dessas organizações, por exemplo, é a nossa escola, é a nossa organização. Porque, na verdade, os cursos são gratuitos, nós não temos objetivo de lucro. Nós oferecemos os cursos, né, para a comunidade, de forma geral, pelo processo seletivo, mas nós não temos objetivo de lucro. Então, nós somos organizações não lucrativas. E aí a gente tem as empresas lucrativas, né, que elas são geradas, criadas para produzir bem, serviço e vender à sociedade para ganhar lucro. Se a gente estivesse pensando na escola, por exemplo, seria nós ofertarmos esse curso para vocês a um preço. Sei lá, um mês de curso, R$ 600, R$ 500. Ou seja, vende o produto querendo ganhar um lucro em cima disso. Quando a empresa é lucrativa, ela se divide em duas. Essas duas estão aqui embaixo. Vocês já devem ter visto essas siglas por aí na vida de vocês, né? LTDA e SA. Alguém sabe o que significa LTDA e SA? Não? Eu mesmo não sei. Tá. LTDA, né? Uma companhia LTDA, ó, a Jennifer colocou aqui, ó, seria limitada? Sim, é isso mesmo. LTDA significa limitada. Olha, Thales, como assim limitada? Geralmente fica assim, fulano, limitada no final. Quer dizer que essa organização, ela tem donos específicos. Então, por exemplo, uma empresa limitada significa que o capital social dela está limitado a alguns sócios. Geralmente um único, ou dois, ou três, enfim, é limitado. Quando eu falo capital social, é o dinheiro que foi investido no início da criação dessa empresa, entendeu? Foi lá no começo. Então, toda vez que vocês virem a palavra LTDA, vocês vão ler limitada. Além da limitada, nós temos, por exemplo, a ME, que é a microempresa. Agora a gente tem um MEI, né, que é o microempreendedor individual. Mas cada uma tem uma especificação. Mas, no geral, a maioria são limitadas, tá? Que significa que tem cotas do capital social. Ou seja, Thales juntou com o Thiago e criaram uma empresa. O Thiago deu 60 mil, o Thales 40 mil lá no início, então eles são os donos. Essa empresa é limitada. Quando a gente fala de SA, e aí significa sociedade anônima, tá? Sociedade anônima significa que o capital da empresa, ele é aberto. Thales do céu, que você está usando, que você está falando dessas coisas que não faz nenhum sentido? Capital aberto significa empresas, em geral grandes empresas ou empresas públicas, que negociam o seu capital, que têm seu capital aberto para negócio. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Caramuru Alimentos S.A. Acho que talvez quem é igual o Thiago disse aqui, que é de Rio Verde, galera mais do sul, mas a maioria de vocês conhecem a Caramuru, é do óleo Sinhá, né, que produz o óleo Sinhá. Ela é uma empresa de sociedade anônima. Ela não tem dono, um único dono. Ela tem acionistas. Pessoas por aí no mundo que têm ações, que compraram. É tipo um investimento, que investiram na empresa, aí Oi? eles viraram sócio, no caso. Desculpa, eu não entendi. Aí, nesse caso aí, é tipo as pessoas que fizeram investimento na empresa, aí viraram sócio. É mais ou menos isso. É isso. Só que ela compra parte da empresa. Né? Ela compra ações. Aí tem ações, no caso. Isso. Como é que a gente vai avaliar essa questão das ações, né? Tem ações que dão direito a voto e tem ações que não dão direito a voto. Então essas empresas, elas não têm um presidente, ela não tem um diretor, ela não tem alguém acima de todos, né? Ela tem um tal de conselho. O conselho é formado
por todas essas pessoas que compõem a administração ou que têm ações. Então, por exemplo, a Caramuru é uma empresa de capital aberto, e aí tem o seu Zé, que tem 10% das ações, tem o seu João, que tem 1% das ações, tem o fulano, que tem 0,0001%. São empresas que estão a negócio. Então, eu, por exemplo, Thales, posso ir lá no mercado de bolsa e comprar uma ação da Caramuru, por exemplo. Eu me tornei dono da Caramuru? Não, eu me tornei sócio. Eu tenho uma ação ali dentro. A depender do tipo da ação que eu comprei, eu tenho direito a votar. A depender do tipo de ação, eu não tenho direito a votar. Quando eu falo de votar, é votar nas decisões, né? Ou seja, a gente vai tomar uma decisão. Quem vota? A galera que tem ação X. Esses têm direito a voto. Então tem reunião para discutir, você vai lá, todo mundo, cada um fala a sua opinião, vota e toma a decisão para a empresa. Na limitada, não. A decisão vem do dono, pronto e acabou. Né? É ele que manda. Não tem com quem ele tirar a satisfação. Então, uma empresa SA, a gente fala de sociedade anônima, porque nunca se sabe quem é o dono, existe um grupo de pessoas que são diversas, né? São diversas. Por exemplo, a Petrobras, ela é SA. Ela é pública, é uma empresa pública, né? Mas ela é SA, ou seja, tem várias pessoas que têm ação. Então, é um grupo que faz a gestão. Não existe uma única pessoa que faz gestão, tá? Então, nessa lógica, né? A gente tem aqui, então, por exemplo, na limitada, cada pessoa individual faz um investimento maior. Mas quanto maior é o investimento, maior é o comando na sociedade, né, no grupo. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, o Thiago tinha dado 60 e eu tinha dado 40. Então, o Thiago, ele mandaria mais do que eu. Não é certo? É a lógica, né? Ele investiu mais. Na questão da SA, o maior investimento nem sempre significa que ele vai mandar mais, porque depende, né, se as ações possuem direito a voto ou não. Por exemplo, na Petrobras, se eu não estiver enganado, as ações da Petrobras não dão direito a voto. Então, você tem parte da empresa, você recebe pelos lucros da empresa, mas você não vota nada. Quem decide é o próprio governo, entendeu? Então, depende do tipo de ação que você compra. Mas o objetivo aqui é apresentar para vocês isso, que vocês têm uma gama de empresas. Ah, que diferença faz isso para mim, Thales? Você precisa saber que existem diferenças, principalmente quando você vai trabalhar numa empresa. Por exemplo, eu prefiro muito mais trabalhar talvez numa SA do que numa limitada. Porque na SA são empresas que têm um capital aberto, não tem um gestor único, tem um grupo, enfim. Pode ser que a pessoa prefira, pode ser que a pessoa prefira trabalhar no limitado, ou pelo menos para você saber onde você está trabalhando, entendeu? Porque tem muita gente que fala, o dono da empresa. E às vezes a empresa nem dono tem. Ela tem os acionistas, ela tem um conselho administrativo, conselho diretor. Então é para vocês entenderem isso, que às vezes você está numa organização que não tem dono, e você está dizendo que o dono, sabe, esse tipo de coisa que precisa corrigir no dia a dia, né? A primeiro momento, né, era isso, deixa eu voltar Vocês têm alguma pergunta em relação a essa questão do SA, a questão além do SA, essa questão da limitada, ou vocês, tá tranquilo para vocês isso aí? Tranquilo. Tá. E aí eu quero chamar a atenção aqui para a gente caminhar já para o encerramento dessa aula de hoje, né? A gente está quase batendo 1 hora de aula, e aí a gente vai abrir um espaço para uma conversa depois no final. Administrar, então, eu pegar uma organização, administrar recursos, tentando alcançar objetivos. Esses objetivos, né? Para mim alcançar eles, eu preciso ser eficiente e eficaz. Mas das palavras que eu mencionei para vocês lá, tem uma que a gente não falou ainda. Qual foi? A gente falou de objetivo, a gente falou de eficácia, a gente falou de eficiência. O que mais que a gente falou? Tá faltando 2 palavras. Liderança e planejamento. Liderança e planejamento. E aí a gente vai usar essa apostila de hoje
para destacar esses dois pontos, tá bom? Então, quando a gente fala assim, administrar, tem alguns princípios. E aí, dentro desses princípios, existe o planejar. O planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas eu gosto sempre de falar do planejar. Os outros, eles vão vir gradativamente. Porque você não consegue organizar se você não planejar. Você não consegue dirigir se você não planejar. E você não vai controlar se você não planejar. É igual dinheiro, gente. Isso aqui é igual dinheiro, né? Você só consegue controlar o seu dinheiro. Olha, eu sou economista, né? Você só consegue controlar o seu dinheiro a partir do momento que você planeja os seus gastos. Sabe, aqui fica uma dica para vocês, né? Eu acho que o curso também é isso. Nossa, eu estou com uma dificuldade financeira enorme, vou controlar meus gastos. Ok, louvável, né? Bacana. Mas só controlar não te dá resultado nenhum. Você vai simplesmente saber aonde você está gastando e você vai continuar gastando, entendeu? Você precisa planejar. Olha, eu vou a partir de hoje gastar X com isso, Y com isso, não irei gastar com isso, não irei gastar com isso. Ah, Thales, mas isso é controle. Não, isso não é controle, isso é planejamento. Você está dizendo o que você vai fazer, a partir disso você controla. Então, se eu disse que eu quero gastar até... Nossa, eu gosto demais de bar, de sexta-feira ir para bar, de final de semana gastar dinheiro, comer, sair, divertir, embora a gente não possa sair agora, né? Por conta da pandemia, mas eu gosto. Então, eu estou gastando muito com isso. Eu quero gastar no máximo R$ 100 por semana com lazer. Ou seja, está definido, planejou. A partir disso... Não sai por R$ 100 não, Thales. Como é que é? Você não sai por R$ 100 não. Mas saio aqui, que é isso? Sai mais não tem isso mais não. A gente é porque não sai, né? Mas enfim, aí você faz o plano, né? Ah, não sei, não dá, então vamos por 150, enfim. Você planeja aquilo que você vai fazer. E aí você, a partir do planejamento, você controla, tá bom? Então, quando a gente vai planejar, você vai fixar o objetivo, você vai analisar, conhecer o problema que você quer resolver, você vai tentar solucionar e tudo mais. E aí a gente vem a esse ponto aqui, liderar. Porque, na verdade, a administração, ela é um conjunto de tudo isso aqui, né? De tomada de decisão, de negociação, de controle e avaliação. Mas o administrador, ou a pessoa que está administrando, ela precisa ser líder. Ela precisa de um espírito de liderança. E aí, liderança não pode ser confundido com chefia. Chefe, quem tem chefe é tribo, né? Quem tem chefe é índio. Né? A gente costuma dizer isso, né? Porque o índio, a relação dele com o chefe é imediata. O chefe, ele não pensa pelos outros, né? Mas nem é uma questão do índio, porque o índio, ele tem um dialeto próprio, uma comunicação própria, né? Mas a gente costuma dizer que quem tem chefe é tribo, né? Porque eles denominam a pessoa que está à frente como chefe. Mas nós precisamos ter líderes. O líder é aquele que conduz a equipe ao resultado. É aquele que leva a equipe com ele. E ele está junto da equipe. Ele nunca está sozinho. Então, a liderança ela é algo fundamental para uma administração bem-sucedida. Então, você precisa ter um objetivo definido. A partir do momento que você define o objetivo, você vai planejar suas ações para atingir aquele objetivo. Você planeja tudo que você vai fazer, pensando que você precisa ser eficiente e eficaz. Feito isso, você vai conduzir o processo, você vai começar a fazer as coisas. E aí, no começar a fazer, você precisa ser líder, você precisa liderar. É lógico, às vezes vocês, no início da carreira, vão ser liderados. Né? Vocês não vão liderar, vocês vão ser liderados. Isso é muito normal. Né? Não tem que achar ruim isso. Todo mundo no começo da carreira passa por situações ruins de ser liderado por alguém que não sabe liderar. E aí a gente, então, tem essas palavras e a gente vai fechar a aula nesse momento aqui. Né? Então, a administração é um gráfico muito bacana para a gente fechar a aula de hoje. A administração tem uma série de características, entre elas,
um circuito de atividades interligadas, como buscar a obtenção de resultados, proporcionar a utilização dos recursos físicos e materiais, envolver atividades de planejamento, organização, direção e controle. Então, esse aqui a gente chama de circuito de atividades da administração. É como se você fosse esse o círculo de um processo administrativo. Primeiro, você fixa um objetivo. Você analisa e conhece o problema, ou pode ser a realidade, porque às vezes não é um problema. Você está montando uma empresa ou vai fazer um planejamento. Então, você está pensando em um cenário, às vezes nem sempre é um problema. Você soluciona ou você propõe a melhor forma de solucionar ou de atingir. Tudo isso é planejar, tá? A partir do momento que você propõe uma solução ou uma ideia ou um roteiro, você organiza e aloca os recursos financeiros, tecnológicos e humanos. Então você objetiva, analisa, propõe, organiza. A partir do momento que você organiza todos os recursos, você vai liderar, acompanhar. Líder é aquele que está junto, tá? Líder não é aquele que manda e sai fora. Líder é aquele que está ali do lado. Ele te pediu para fazer alguma coisa, ele te deu uma missão, mas ele está ali, colado, acompanhando. Não é aquele cara chato, ele está ali para te apoiar. Depois que você está na liderança, você vai negociar as coisas. Você vai negociar com a sua equipe de recursos humanos, você vai negociar com seus fornecedores, você vai negociar com seus clientes. A vida é feita de negociação. É o tempo todo. Quando você está negociando, automaticamente você tem que tomar decisões, né? Às vezes não você na sua função de auxiliar, mas o seu superior vai tomar decisão. Você tem que tomar decisões no seu processo específico, na sua atividade. Então você negocia para tomar a melhor decisão possível. Quando você toma a decisão, você precisa avaliar essa decisão sua. Você vai controlar e ver qual o resultado, né? Mensurar significa quantificar, levantar. Qual é o resultado e você vai avaliar. E tudo isso caminha para as funções da administração. Tudo isso que nós falamos aqui, né, esses itens aqui, estão caminhando para as funções administrativas. E aí a gente tem que a gente precisa de planejamento, que aqui está definido, mas é que você responder essas perguntas, né, o que, quando, quem, como serão feitas as coisas. Você tem a organização, a direção e o controle. Tudo isso são atividades ou tarefas que compõem um circuito, né, de atividades da administração. Esse é o círculo que a gente chama de virtuoso da administração. É isso que é administrar. Administrar é uma ciência, né? E quando eu falo que administrar é algo muito lindo, as pessoas às vezes não entendem o que eu quero dizer. Mas administrar é você ter clareza dos seus objetivos. E aí você consegue levar isso para a vida de vocês. Eu, por exemplo, não sou o exemplo de pessoa, porque eu não consigo, por exemplo, aplicar a administração na minha vida pessoal. Eu consigo e sou muito organizado profissionalmente, mas na minha vida pessoal eu não consigo. Aquela regra de você ter um objetivo, de você planejar o dia, de você planejar as ações, eu consigo fazer isso no ambiente profissional. Tem pessoas que já são extremamente organizadas na vida pessoal. Ela tem tudo cronometrado, mas na vida profissional ela é um desastre. Então, administrar é uma ciência. Você precisa ter as habilidades específicas para construir, né, essa habilidade de administrar, certo? Então aqui, pessoal, tem um resumo, né, de tudo que foi feito nessa aula de uma linha geral, mas tudo que eu falei nesse slide está solto aqui no texto que vocês leram. Então tá aqui, ó, as habilidades que a gente comentou. Eu não sei se vocês conseguiram, ao longo da aula, perceber que os elementos que vocês leram mais cedo, né, são os elementos que estão dentro da nossa aula, né? De uma certa forma ou de outra, são elementos que eu falei. E aqui no final, teve até uma aluna que me perguntou, Thales, aquelas atividades nós precisamos fazer ou não? Não é ela que eu vou avaliar, né? Eu não vou avaliar ela para vocês. Mas vocês darem uma lida aqui e tentarem responder, é bom. Então, por exemplo, vamos ler só um aqui.
O processo decisório é uma sequência de etapas logicamente encadeadas, visando. Então, o processo decisório, né, tomada de decisão, é uma sequência de etapas, né, que tem o objetivo final, ou o que quer lá no final é justificar a manutenção da estrutura hierárquica da empresa, definir e delimitar possíveis soluções para os problemas, implantar a solução para os problemas encontrados, planejar as medidas necessárias ou controlar as ações da empresa. Então, quando eu falo de tomar decisão, o que eu estou objetivando? Eu quero definir e delimitar possíveis soluções para um problema, eu quero implantar soluções, porque isso aqui não é, né? A gente vai eliminando, certo? Toda vez que vocês forem fazer uma prova por alternativa, o caminho é você eliminar aquilo que é errado, tá? Você primeiro vai lá e tira aquilo que não é de jeito nenhum. Então, por exemplo, justificar a manutenção da estrutura não faz nenhum sentido. Controlar as ações da empresa também não faz nenhum sentido. Nós estamos falando de processo decisório. Agora, essas três aqui do meio fazem sentido, tá? Definir e delimitar possíveis soluções para o problema. Definir e delimitar possíveis soluções. Possíveis soluções. Implementar soluções para os problemas encontrados. Implementar. D. Planejar as medidas necessárias às soluções de problema. Qual que vocês acham que é a opção mais correta dessas três que eu marquei? Se vocês quiserem colocar no chat, ou se vocês quiserem falar, pode ficar à vontade. Ó, muita gente que tá... Letra B. Letra B. Deixa eu ver aqui que eu pulei algumas perguntas aqui. Limitada já foi. A maioria tá falando que a parte de mandar essa tarefa... É para te mandar essa tarefa? A Adna falou que é B, o Thiago falou que é B também. Vamos ler aqui de novo, só para a gente fechar. B está falando definir e delimitar possíveis soluções. Vocês acham que o processo de decisão, ou seja, eu tomar uma decisão, é apenas eu delimitar a possível solução para o problema? Ou eu vou realmente resolver esse problema? Qual que é o meu objetivo no final? É uma sequência de etapas que tem um objetivo final. Quando eu quero tomar decisão, é para quê? É para resolver um problema, não é? Então, a resposta correta aqui, né, vocês vão ver que aqui está falando de definir possíveis soluções. Possíveis. Né? A resposta mais coerente seria a C, que você vai implementar soluções ao problema encontrado. Porque, na verdade, o processo de decisão é uma sequência lógica visando o quê? Solucionar o problema. Então, visando a implementação de uma solução. É óbvio que, se a gente fosse analisar subjetivamente, porque essa apostila tem essa característica, se você for analisar subjetivamente, todas essas três respostas podem ser aceitas. Porque a pergunta ela não é muito evidente, porque aqui, assim, há várias interpretações, né? Mas a resposta certa realmente é a C, mas o que vocês falaram, por exemplo, eu não posso dizer que está errado. Porque definir e delimitar faz parte do processo decisório. Quando você está caminhando para a tomada de decisão, você define, você delimita quais são as possíveis soluções. Mas o seu objetivo, além disso, é implementar essa solução e resolver o problema que se foi encontrado. Então, pessoal, qual que é... Eu vou pedir para vocês agora, primeiro eu vou abrir para dúvidas. Se tem dúvida, pergunta, sugestão, reclamação, desabafo, né? Se a lógica da aula foi boa, se deu para vocês entenderem alguma coisa, ou se ficou, às vezes, apertado, não ficou bom, foi corrido demais, eu queria que vocês falassem se nesse ritmo para vocês está bom. Para mim, nesse ritmo tá bom. Eu queria tirar uma dúvida se é para mim tirar esses xerox aí desse... Como fala? Dessa apostila. Apostila? Geisa, não tem necessidade, até porque eu não vou usar ela como um todo, né? Eu usei a aula 1 hoje, provavelmente amanhã a gente usa a aula 2, né? Mas, ó, até a Jennifer falou que ó, seria a letra B, mas delimitar, ela colocou interrogação, então ela estava matutando a resposta, né?
Eu não vou falar para vocês tirarem xerox dela toda ou imprimir ela toda. Então, por exemplo, amanhã, deixa eu só abrir ela aqui e ver se amanhã é a aula 2. Se realmente eu vou usar a aula 2 ou se nós vamos falar de outra. Essa aula 2 eu não quero nem falar dela. Deixa eu... Porque aí eu já vou deixar mais ou menos agendado o que a gente vai falar amanhã, para vocês poderem se organizar. Essa aula 2 eu não sei se eu vou usar ela agora, não. Eu acho ela muito chata. A aula 3 também é muito chata. Assim, tem essa coisa, porque isso aqui, pessoal, são abordagens muito teóricas e a gente tem pouco tempo, né? Então eu quero umas coisas mais práticas. Teorias da organização. Talvez a gente use a aula 5. Mas eu vou colocar no grupo, assim que a gente terminar aqui, eu vou dar uma lida para ver qual dessas aulas a gente vai usar. Mas não precisa tirar ela toda. Eu não vou usar ela toda, eu vou usar só algumas aulas dela. E depois eu vou usar outros materiais, entendeu? Então não precisa. A não ser que você fale assim, eu quero tirar da aula 1, que a gente já usou, para me ler de novo. Mas não precisa tirar a xerox dela toda. Assim que liberar a plataforma, eu vou postar lá na plataforma. Tem um lugar na plataforma onde a gente coloca todos os arquivos, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tirar alguma dúvida? Que aí eu vou dar as orientações finais da atividade para vocês. Hoje vai ter atividade? Vai. Quando eu falo atividade, eu vou deixar uma orientação, né, um gatilho lá no grupo. E aí a gente vai fazer a interação pelo grupo mesmo. Tá? Não é uma atividade. Assim, quando a gente fala atividade, às vezes uma participação, é um comentário, às vezes eu vou mandar uma ficha, hoje não tem ficha no caso, mas é só algo para a gente continuar a nossa aula pelo grupo do WhatsApp, entendeu? Porque se a gente ficar aqui mais tempo que 1h20, 1h30, a gente vai cansando. Enfim, aí a gente vai continuar uma discussão lá só para registrar também uma participação de vocês, entendeu? Então toda aula tem o que eu chamo de avaliação de aprendizagem. Né? Mas não é uma avaliação prova, é uma avaliação mesmo. É um conteúdo que vai ser discutido, é uma opinião que eu quero que vocês emitam, às vezes, de um vídeo, de algo que eu passei para vocês, entendeu? Mas vocês podem postar até o outro dia, entendeu? Não é algo instantâneo. É lógico, se você falar logo agora ali no grupo, já elimina, né? Que a aula tá fresquinha na cabeça, já vai fácil. Mas aí, já eu vou falar do comando da atividade. Eu queria ver se tem mais algumas perguntas, né? Tem algumas pessoas falando no chat aqui. Uma boa introdução para começar a pôr em prática, entendido, compreendido bem o baixo fundo, achei ótima aula, obrigado. Entendi perfeitamente, tá ótimo, bem claro. Hoje foi ótimo, já deu um bom entendimento, tá ótimo, tá ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Várias pessoas colocaram aqui no grupo já. No grupo não, né? No chat. Então, qual que é a minha proposta de interação para a gente fazer lá no grupo assim que acabar aqui? Porque aí eu vou deixar... Aqui fica gravado direitinho. Eu vou parar essa apresentação aqui. Para mim poder me ver. Mas lá no grupo a gente vai continuar, né? Um pouco da aula, vocês mandando as respostas dessa interação. Hoje a gente falou sobre 5 palavras-chave dentro da administração. Então, para iniciar essa nossa conversa, eu queria que vocês fossem ao grupo. Eu vou pedir para vocês mandarem um áudio, porque para essa atividade inicial, tá? Então, vocês vão enviar um áudio dizendo o que é administrar para vocês. Vocês só precisam ter o cuidado de usar as 5 palavras. Não vai gravar o áudio falando assim, planejar, entendeu? Só falando as palavras não, que eu já tive aluno que fez essas gracinhas comigo. Vocês vão dizer o que é administrar, né? Tudo isso que a gente falou, é você ter um objetivo, é você conduzir os recursos para alcançar aquele objetivo. Mas você precisa de planejamento, não é simplesmente acompanhar, né? É você planejar ações em torno de um objetivo, preservando sempre eficiência e eficácia, destacando que é preciso ter um líder. O administrador, ele é um líder. Então, pode ser um áudio de 1 minuto, pode ser um áudio de 30 segundos, que eu acho que 30 segundos não dá, só se vocês falarem bem rápido.
Mas vamos fixar um áudio de no mínimo 1 minuto. Aí eu vou colocar essa orientação lá no grupo também, tá? Direitinho. Vocês vão mandar um áudio de no mínimo 1 minuto me dizendo o que é administrar para vocês. Pode usar as palavras de vocês, pode usar os argumentos de vocês, não deixando de lado as 5 palavras. Não precisa usar planejar, mas pode usar planejamento. A variação da palavra também vale, tá? Então, as 5 palavras: objetivos, eficácia, eficiência, liderança ou líder, que dá para a mesma coisa, né? E aí, o planejamento ou planejar. Essas 5 palavrinhas. Vocês vão definir administração ou administrar pela ótica dessas 5 palavras. E aí vocês vão responder. À medida que vocês forem respondendo, eu vou interagindo com vocês, a gente vai conversando por lá. E a avaliação vai ser feita pelo envio desse vídeo. Então, tipo assim, quem enviou o vídeo... vídeo não, gente. Professor, como você fala de novo? É Falo. objetivo. As palavras, as 5 palavras são objetivo, planejar ou planejamento, né? Líder ou liderança, eficácia e eficiência. Certo? Então, o áudio, eu falei vídeo agora no final, mas é áudio, não precisa gravar um vídeo. 1 minutinho, pode ser mais, eu não tenho problema de ouvir áudio não, tá? Pode mandar um áudio explicando isso lá no grupo. Então, quem puder sair daqui e já ir, por quê? Porque o trem tá fresco aqui na cabeça, né? A gente já discute ali se for preciso, eu faço uma correçãozinha de uma coisa ou outra, eu troco uma coisa ou outra, a gente troca uma informação e vai ser legal, tá bom? Pessoal, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar a aula, aí eu vou subir esse vídeo para o YouTube agora, daqui uma meia hora eu já consigo disponibilizar ele. Para quem quiser assistir de novo, até para os colegas que não assistiram, entendeu? Aí eu vou disponibilizar o vídeo inteiro lá da minha aula e já vou colocar o comando da atividade para vocês já postarem. Então vocês vão esperar lá no grupo eu colocar o comando, né, que é a proposta da atividade. Quando eu colocar, vocês começam a mandar os áudios de vocês, tá? Eu espero... nós estamos em 16, então eu espero pelo menos 15 áudios. Eu vou supor que 2 pessoas não vão mandar o áudio hoje. Mas quem está presente aqui comigo agora, se puder participar agora, é muito bom. Que aí a gente já vai discutindo, vai melhorando a discussão, tá bom? Pessoal, obrigado demais pela presença de vocês. Amanhã, no mesmo esquema, eu mando um pouco de orientações mais cedo, fico no grupo ali com vocês, 7h30 a gente entra aqui e nós falamos de um novo assunto amanhã. Ou uma sequência, né? Na verdade, são sequências os conteúdos, né? Beleza? Então, bora lá pro grupo do WhatsApp conversar lá agora, tá bom? Abraço, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.